Presença do nosso Deus, estudando juntos essa série Compromisso com Cristo, que significa seguir a Jesus. Está numa parte dessa série onde Jesus apresenta o que ele considera essencial à nossa vida, ao nosso serviço a Ele. Nós vimos que Jesus considera a compreensão e prática do Evangelho da graça como essencial à vida e ao ministério, que ele considera também a oração como essencial, que ele considera a igreja como essencial à vida e ao ministério. E na mensagem de hoje, vamos ver que Jesus considera a mente renovada pelo Espírito Santo como essencial à nossa vida, ao nosso serviço, nossa caminhada com Ele. Nossa mente renovada pelo Espírito, a mente renovada pela Palavra. E Jesus, então, está no Sermão do Monte, que vai do versículo capítulo 6 de Lucas 6, do verso 20 a 49. A gente vai ver hoje só do 20 ao 26, que trata dessa questão da mente renovada, que Jesus quer que a gente tenha. Nesse sermão, do verso 20 a 49, Jesus apresenta o compromisso radical que seus discípulos devem manter com Ele, que se estabelece somente pela regeneração, o novo nascimento, e se sustenta somente pela santificação contínua, ambas realizadas pelo Espírito Santo na nossa vida. E isso nos afasta da nossa autossuficiência humana, que é característica nossa, que era algo marcante na vida dos fariseus. Tentavam se sustentar, serem aprovados por Deus por sua justiça própria e se sustentar nela, para acreditarem que Deus usava esses critérios humanos no relacionamento que Ele estabelece com as pessoas. Por isso eles se mantinham afastados da solução em Cristo. Então, inicialmente, nesses versos 20 a 26 de Lucas, 20 a 26, capítulo 6, Jesus está ensinando que somente uma mente renovada pelo Espírito Santo produz alegria verdadeira. Todas as bem-aventuranças que Ele vai falar aqui, lá em Mateus, Jesus está ampliando ainda mais as bem-aventuranças, mas Ele fala aqui em Lucas 6, e todas essas bem-aventuranças, elas são realidades que o cristão, na vida do cristão, são realidades na vida do cristão, pelas quais ele se interessa e deve valorizar, em contraste com o estilo de vida que normalmente é valorizado por aqueles que não amam a Jesus, que não querem a vida que Ele propõe, porque vai contra os seus verdadeiros interesses. Agora, nós temos a luta com a nossa velha natureza. Então Jesus Ele ensina aos discípulos que nós precisamos valorizar a realidade que já faz parte da nossa vida, mas que normalmente muitas vezes nós não fazemos isso, porque ainda a nossa natureza antiga quer nos puxar, quer convencer a gente, a nossa mente, que ainda, de maneira até residual, não é totalmente dominada pela verdade da palavra de Deus, quer nos puxar para acreditar que a nossa vida em Cristo é pior do que a vida que a gente tinha antes de conhecê-lo. Então a gente tem essa tensão, fica nos puxando por todo lado. Então as bem-aventuranças se sustentam no compromisso do cristão com Cristo, que por ser oposto aos valores mundanos e é oposto à nossa velha natureza, podem se tornar uma tentação a justamente acreditarmos que a nossa vida é pior em Jesus do que a nossa vida mundana sem Jesus. Entende? Por isso Jesus está falando aqui, reforçando que nós somos bem-aventurados. Nós precisamos acreditar
nós precisamos viver com esse sentimento, inclusive, porque senão a gente vai ser levado pela tentação de que a vida que Jesus é e nos deu, ela é pior. E a gente sabe que se isso acontecer, então nós viveremos uma vida de fato pior, mas porque acreditamos errado naquilo que Jesus falou a nosso respeito. Então Jesus, ele está contrastando o bem-estar verdadeiro do fiel com o enganoso estado do infiel. Então, nosso bem-estar se baseia na riqueza verdadeira, não na passageira. Jesus fala: então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. E você vai mais para frente no texto, ele está contrastando justamente no verso 24, ele fala: mas ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. Será que Jesus está falando que ser rico é pecado em si mesmo? Que em vários outros textos da palavra, não é isso que Deus ensina. Vamos entender aqui, né? Lá no Antigo Testamento, Deus prometeu, lá em Isaías 55, é um texto que fala da salvação que Deus ia oferecer no Messias, e ele fala assim: ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Aquilo que era tido como bem-estar, né? Na vida ali do Antigo Testamento, em alguns aspectos. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Até semana passada foi pregado esse trecho, né? Olha o convite. Vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. E a gente não tem tempo aqui, mas a gente já tem visto, né? Até nos ensinos sobre escatologia, tem visto que aquilo tem a ver com a salvação que Deus estava propondo, né? O estabelecimento da sua salvação por meio da vinda do seu rei verdadeiro, que é Jesus, e ainda virá como prova de completar tudo isso. Mas é um convite para que as pessoas encontrassem satisfação verdadeira, uma riqueza verdadeira, que ela é espiritual, e que por ser espiritual, e o mundo no qual o cristão foi salvo, nós fomos tirados. O que significa a palavra igreja? Aqueles que são tirados de dentro do mundo para fora. E Jesus falou, não que a gente não está mais vivendo aqui nesse sistema, mas nós não fazemos mais parte desse sistema mundano, e esse sistema mundano não gosta, não vai achar bom, não vai aplaudir, não vai te apoiar, porque você estava neste reino, e agora foi transplantado para outro. E, por acontecer isso, a vida do cristão nesse mundo, apesar de muita gente, de muito falso mestre ensinando que vai ser mais tranquilo, isso é mentira, isso é falso. A vida do Senhor Jesus não foi assim, a vida dos apóstolos não foi assim, a vida de ninguém na história da igreja foi assim, que foi fiel. E por quê? A gente vai tirar da onde que a nossa seria. Isso é falso. Lá no livro de Tiago, também Tiago está ensinando a igreja: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres,
para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Pergunta retórica. A salvação, percebe, é apresentada como uma riqueza, como a resposta final. Isaías está ensinando a gente, mais as questões mais importantes da vida, como aquilo que realmente satisfaz, dá sentido e propósito à nossa vida, que explica tudo o que nos aconteceu no passado, até nos conduzir a Deus, que explica a realidade da nossa vida agora no presente, que explica o nosso futuro, não importa o que aconteça, só que provoca a oposição do mundo, para o fiel, ok? Porque o mundo tenta se satisfazer com os recursos limitados dessa vida, tentando provar que o cristão é um miserável. Não é isso? Quando na verdade, quem é miserável? É aquele que ainda não tem a Cristo, porque se não tem Cristo, você não tem nada. Você não está vivo. Mas é uma reação. O mundo não vai ficar quieto. Então, muitos irmãos da igreja primitiva, do primeiro século, empobreceram para suprir outros, ali da igreja. O livro de Atos explica como isso aconteceu. Outros tiveram seus bens saqueados por defenderem sua fé. Seu patrimônio foi totalmente lapidado, sua família desfeita, porque começaram a seguir Jesus. E aqueles que eram inimigos de Cristo continuaram ostentando uma vida que aparentemente era suficientemente boa para não precisar de Jesus. Isso mudou dali para cá? Não, é a mesma coisa. E Jesus, por isso, tem que nos lembrar. Vocês são as pessoas bem-aventuradas. Vocês são as pessoas realmente com alegria verdadeira. Vocês já receberam uma riqueza, percebe? Ele está usando o que agora, está comparando agora o que é visível muitas vezes para nós e visível para o mundo, contrastando com vosso é o reino de Deus. Calma, calma. Aqui a gente pode passar por muita coisa, e vamos passar. Pode ser que nossa vida aos olhos do mundo seja uma vida miserável aos olhos do mundo. Aos olhos daquele, como Jesus falou, né? No verso 24. Aqueles que têm a vossa consolação na riqueza desse mundo. Porque a Bíblia apresenta essa realidade, irmãos. O livro de Eclesiastes, se você ler lá, vai ver que Salomão explica ali que a riqueza mundana, a riqueza que a gente pode ter, o acúmulo de bens materiais nesse mundo, ele traz uma segurança para a pessoa, que é tão enganosa, que ela acha que porque está segura naquilo, não precisa de mais nada, muito menos de Jesus. Porque a vida proposta por Jesus, ela já percebe, fala assim, peraí, vai começar a mexer com algumas coisas que eu não quero que mexa. Eu não quero que Jesus tenha acesso a algumas coisas que para mim dão segurança. Percebe? Ele está se agarrando ali a uma miséria, porque comparado ao que Deus nos deu, eternamente, o que é um monte de dinheiro nesse mundo, comparado ao que nós temos e ainda receberemos em Cristo Jesus? Mas é isso que a pessoa tem. E, por ser esse um valor tão forte, ela também tentaram mostrar e tirar dos cristãos aquilo que eles também tinham, como se, tirando isso, a vida deles então voltaria para o passado. E os fiéis não deixaram isso acontecer. Deus sustentou essas pessoas. Elas não firmaram a sua vida naquilo que elas perderam ou tinham antes de perder. O apóstolo Paulo fala que ele era pobre, mas enriquecia a muitos. Como que ele fazia isso? Porque ele via, encarava
a vida cristã, o seu compromisso, de acordo com o que Jesus ensinou. Ele se via como um bem-aventurado. Eu tenho bem-estar, eu tenho qualidade de vida verdadeira. Eu sou fiel a Deus e tenho nisso tudo o que eu preciso. E ninguém pode me tirar a minha fidelidade a Deus. Podem tirar talvez o meu bem material. Mas a minha fidelidade a Deus ninguém vai tirar. E é nisso que sustenta a minha vida. É nisso. Nosso bem-estar se baseia na satisfação verdadeira, não na falsa. Jesus falou no verso 21, bem-aventurados vós os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós os que agora chorais, porque haveis de rir. Aí ele contrasta lá com o versículo 25, ai de vós. E só um parênteses, essa expressão ai, os ais, que você vê no Novo Testamento, e no Antigo também, um comentarista diz que são as expressões mais terríveis, que as pessoas deveriam ter mais medo, quando aparece esse tipo de palavra na Bíblia. Ai, é a coisa que a gente devia ter mais medo, assim, é algo que a gente jamais vai querer enfrentar, que significa essa palavrinha, ai de vós. Então ele diz, ai de vós os que agora, neste mundo, nessa vida, são fartos. Porque vai inverter. Vocês vão ter fome do que não vai ser saciado mais para frente. É uma fome eterna. Os que agora rides, né? Aquela vida divertida nesse mundo, cheia de coisas que tiram a pessoa da realidade, né? Vivendo de adrenalina em adrenalina ali, curtindo nesse mundo, porque a vez de lamentar e chorar. Será que Jesus está falando a verdade? Os famintos aqui, dos cristãos, relacionados aos cristãos, né? É uma fome de justiça, que lá em Mateus 5, 6 você percebe isso. Significa aquele anelo pela justiça de Deus, no mundo que é injusto, que é perverso. O que o cristão mais quer é que a justiça de Deus seja estabelecida nesse mundo. Ele quer ver isso acontecer, e Deus fala, calma, eu vou fazer isso acontecer. O Salmo 17, 15 fala, eu porém na justiça contemplarei a tua face, quando acordar eu me satisfarei com a tua semelhança. Esse versículo é interessante porque ele tanto significa que nós recebemos uma justiça suficiente para vivermos na presença de Deus, quanto a nossa sede de justiça por sermos nova criatura, vai se satisfazer no quê? Não que o mundo vai acertar, não é? É verdade, vocês cristãos estão certos, e a gente, desculpa aí. Isso não vai acontecer. E só vai acontecer quando Jesus estabeleceu o seu reino de justiça aqui nesse mundo. Aí as pessoas não vão poder nem piar diferente do que for a verdade. Mas aqui está falando que a nossa sede de justiça, o nosso bem-estar, não está na esperança de que haverá, antes do reino do Senhor Jesus, justiça estabelecida aqui. Mas percebe, eu me satisfarei com a tua semelhança. Por que a gente passa tanta situação de injustiça e sofrimento nesse mundo como cristão? Simplesmente Deus tem alegria, Deus quer fazer, Deus se alegra, que legal, meus filhos estão sofrendo lá, pessoas estão perseguindo, eles estão vivendo pior, estão sendo prejudicados, como eu me alegro. Deus não é assim, isso é Satanás, né? Porque Deus está usando isso para que a gente se aproxime, viva cada vez mais na palavra, e ao viver na palavra, o que acontece conosco? A gente se torna o quê? Semelhante a Jesus, e é somente na semelhança a Jesus que nossa sede de justiça é satisfeita.
porque não vai ser satisfeita na mudança de situação aqui no mundo, porque o mundo não vai mudar por conta própria. Tem que vir o Rei dos Reis para colocar a sua lei aqui. Então o cristão nunca se satisfaz, o fiel jamais encontrará satisfação em mudança de circunstância nenhuma, porque a sua fome de justiça, ele vai ser farto sempre que ele aproveita até a injustiça que ele sofre, para obedecer ao Senhor, e obedecer ao Senhor, ele está agora mais e mais parecido com o seu mestre, e o seu coração agora está melhor, ele percebe, verdade, eu sou bem-aventurado mesmo, o meu bem-estar, ainda bem que Deus não atrelou o meu bem-estar, a mudança de situação para lá ou para cá, meu bem-estar está atrelado na justiça que eu tenho em Jesus, e em me tornar cada vez mais justo no Senhor, por isso que o Senhor permite tanta situação na vida do cristão, a questão é se ele é fiel e aproveita, ou se ele reage contra o que Deus está falando, e aí tem que repetir de ano de novo. E tudo bem, Deus ainda tem espaço para a gente repetir de ano, nos matricula de novo na mesma série, naquela situação ali, e vai nos transformar, porque Ele é fiel. Ele é fiel. E nessas situações que acontece, Deus fala daqueles que choram, que é o cristão, o fiel. Essa palavra aqui, usada também para prantear pelos mortos, significa uma profunda tristeza pelo pecado em outros trechos do Novo Testamento. E o cristão, porque ele quer ser semelhante a Cristo, porque ele quer ser transformado, é o que ele mais quer, na verdade o que ele só quer é isso aí. Ele sofre, ele chora, ele pranteia, não porque ele perdeu tal coisa, pode até ter até espaço para isso, mas não é um espaço infinito. Ele pode até chorar por algumas coisas que ele perde, ele pode até sofrer por algumas coisas que até são passageiras aqui, Deus sabe que a gente é humano, ok? Mas o que ele chora mesmo está no quê? No que ele chora? Ele chora por ser pecador, ele chora pelo pecado que afeta a sua vida, ele lamenta ainda não experimentar aquilo, a vida de Jesus disponível para ele em toda a área, em cada aspecto da sua existência. Ele não aproveita aquilo, porque o pecado, porque às vezes ele cede à tentação, ainda ele busca algumas coisas desse mundo, e quebra a cara fazendo isso, e ele chora. Puxa, por que eu estou de novo nesse negócio? Por que eu estou insistindo? Por que eu estou querendo beber água suja? Se a salvação que Deus me deu me satisfaz. Por que eu estou teimando? E nessa luta, só há arrependimento, irmãos, leia o Salmo 51. Só existe arrependimento, mudança verdadeira, quando a gente chega nesse estágio de chorar, de lamentar profundamente por pecar contra Deus, por envergonhar o nome do Senhor. Senão, a mudança é comportamental. Enquanto eu não chorar, a gente chora quando os outros fazem coisa contra nós, e não tem problema de certa forma, mas a gente precisa chorar pelo que eu faço com isso. Por que eu peco? Por que eu não confio em Deus? Por que eu não obedeço? Por que eu não amo mais a Jesus, que me amou ao ponto do limite máximo que existe, e continua me amando, intercedendo por mim todo dia, e me buscando, não importa onde eu esteja? Por isso o fiel chora, porque é isso que ele quer, é isso que ele mais quer. Ele chora porque ele não é como Jesus, ele lamenta, não porque me pegaram no pecado, ele lamenta porque eu não queria estar fazendo isso com Deus, com os outros,
com a minha própria vida que foi comprada. Nós lutamos contra o pecado porque sabemos que ele é um inimigo verdadeiro. Aquilo que nos mantém separados de uma vida plenamente satisfatória em Deus, e por isso a gente chora. Qualquer outro motivo de tristeza é bem menor, tem que ser. Jesus falou, bem-aventurados, bem-estar verdadeiro é aqueles que sofrem por esse motivo. E se a gente não está sentindo bem-estar verdadeiro, é porque a gente não está fazendo isso. Isso não é, a nossa mente não está renovada, não está nesse nível ainda. A gente não está acreditando que a gente deveria pensar como Jesus está falando aqui. E também Deus fala, que eu queria gastar mais tempo com isso, esse último ponto, mas já percebi que vai ser difícil acontecer hoje. É até 10h50, né, que eu tenho? Ou não? 10h40? 50? Obrigado. Deu um pouco mais de esperança ao meu coração. Nosso bem-estar se baseia na aprovação de Deus, não na dos homens. Jesus fala, bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia, e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Aí ele contrasta com o verso 26, ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Então nosso relacionamento de fidelidade a Jesus, ele afeta nosso relacionamento com as outras pessoas. Aí Jesus começa, vos odiarem. Essa palavra significa detestar, significa que as pessoas vão perseguir com ódio. Pode ser que elas não tenham o poder de fazer tudo o que elas querem, mas elas querem, ok? O ódio vem da onde? Do coração. E muitas vezes, percebe, uma pessoa que você se relaciona ali, nem consegue explicar porque odeia você daquele jeito. Ela não consegue explicar, porque ela nem conhece você direito, mas ela já nutre um sentimento ali antagônico, né? Nossa, não gosto dessa pessoa, não gosto desse crente. Mas a Bíblia fala, nós sabemos, que por estarmos em reinos diferentes, aquele que ainda pertence ao diabo, irá nos odiar. Está escrito em João 15, João 17, 14, vai falar que isso vai acontecer. Mas aqui Jesus está enfatizando aqueles que nos odeiam, né? Justamente por nos conhecerem como cristãos, aqueles que convivem conosco, nós como cristãos, e por causa disso nos odeiam. Sabe aquele ditado, um elefante incomoda muita gente, um cristão fiel incomoda muito mais. Ele é odiado por qualquer pessoa, até dentro da igreja, que não é fiel a Deus em algum aspecto. Nós somos discípulos do Senhor Jesus, e Ele mostra esse paralelo com a vida dele. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. E quando você vive de maneira fiel a Deus, pode esperar que é isso que vai acontecer. Só não vai acontecer se você se esconder, não for fiel. Mas se for, o que aconteceu com o mestre vai acontecer com você também, comigo. A vida cristã, ela é nobre, é muito superior à vida não cristã. Por isso que a gente se converteu, na verdade, a gente não tem dúvida. Alguém tem dúvida, aquele que é cristão, em relação a isso? Mas Jesus está nos lembrando que é verdade, porque às vezes a gente balança, né? E quando vivida na fidelidade a Jesus, é um contraste da luz com trevas.
Isso incomoda aqueles que ainda enxergam como vantagem viver nas trevas. Jesus falou isso em João 3,20. Aquele que vive nas trevas não quer que as suas obras fiquem expostas. Mas o cristão está exposto o tempo todo na sociedade, porque ele anda na luz. Isso incomoda. E mesmo cristãos que estão querendo viver nas trevas também quer viver ali driblando. Que para satisfazer a si mesmos, essas obras são denunciadas pela luz. Muitas vezes essa luz vem pela presença de um crente ali no meio. Então a gente não pode se encolher. E muitas vezes é por causa de interesses, de acreditar, não, acho que aquilo que a pessoa tem lá, aquela pessoa que não tem Jesus, acho que a vida dela é melhor que a minha. Por isso, versículos como esse, por exemplo: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque o cristão muitas vezes ele se põe. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas? Efésios 5, fala ali: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes porém reprovais. Por quê? Porque a gente faz isso, pessoal. A gente pode se enrolar a nossa vida nisso aqui, viver como se a gente não fosse da luz, e não tem outra alternativa. Então estamos vivendo como se fosse das trevas, não tem em cima do muro. E caso essas pessoas não se arrependam, de coração, que arrependimento é nesse nível, ainda que se considerem cristãs, serão surpreendidas na eternidade, com a realidade de que o real motivo pelo qual odiavam algum cristão, inclusive da sua igreja, é que odiavam a Deus, e jamais foram regenerados. 1 João é um trecho só, dentre vários que fala isso. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Pergunta para a pessoa que está vivendo, se ela não acredita que ela é cristã. João escreveu para essas pessoas sim. Elas acreditavam que elas eram crentes, só que odiavam os irmãos. E que Deus fala: desculpa, mas está enganado, você ainda está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então Jesus falou: bem-aventurados se vos odiarem, por causa disso, por causa da sua fidelidade a mim. Vocês têm um baita bem-estar na sua vida, vocês têm prova que vocês estão bem. E Jesus continua, é a sequência, vos expulsarem da sua companhia, Jesus fala. Aqui significa se afastar de você, colocar limites no relacionamento com você. Por causa do ódio ao seu testemunho cristão, algumas pessoas se afastam de você, não querem sua participação na vida delas, evitam a sua companhia e se sentem felizes quando você não está presente. Se incomoda, entendeu? Então elas criam o seu grupinho que não vai incomodá-las, até vai aprová-las numa vida fora da vontade de Deus. E Jesus continua: vos injuriarem, insultar, falar mal, maltratar e envergonhar é o significado dessa palavra. Por causa da sua fidelidade a Jesus, algumas pessoas vão tentar manchar ou destruir seu testemunho, tentar fazer com que você sinta vergonha por ser cristão, tentar fazer você ser considerado ridículo, até fazer você desistir de se identificar como cristão. É o que Jesus está falando. Elas vão tentar fazer isso, de fora e de dentro da igreja. E Jesus fala: bem-aventurados também, quando rejeitarem o vosso nome, a vossa pessoa, o vosso caráter, como indigno. Essa expressão aqui, rejeitarem, é interessante, é uma expressão usada no antigo teatro grego, que significa vaiar alguém até retirar de cena, sabe assim, a pessoa está lá tentando ver, e você começa a jogar tomate, começa a destruí-la, sai,
tira a pessoa, destrói sua reputação, acaba com ela. Porque ela está incomodando muito. Fala mal, tenta fazer um grupo para destruir a sua vida. Mas você está orando a Deus, lógico. Foi usado na Bíblia, esse termo foi usado na Bíblia, lá no Antigo Testamento, sempre ligado à perseguição e destruição de cidades, de pessoas, de reinos. Tentar fazer alguém acabar com essa pessoa. Percebe porque o sistema mundano trabalha tanto para inverter os padrões de certo e errado? Para tentar destruir a verdade absoluta, para mentir. Você percebe o que Jesus está falando aqui? Essa conversa agora de cultural, esse negócio, pessoal, Jesus está falando isso aí há muito tempo. Porque existe o plano em funcionamento de tornar os cristãos como os causadores do mal na sociedade. Os criminosos têm que se tornar, os cristãos têm que ser considerados os criminosos da sociedade. É isso que ela quer. É isso que a sociedade quer. Por exemplo, o pecador quer praticar sexo com quem quiser, ou não. É um valor, não é? Eu sou livre, eu faço o que eu quero com o meu corpo, com o corpo dos outros. Aí o cristão, representando Deus e a sua palavra, denuncia, seja por sua vida ou suas obras, que isso não é amor, isso é promiscuidade, que portanto é errado, e que por isso jamais vai satisfazer os anseios do homem, pelo contrário, vai trazer todo tipo de consequência ruim, emocional, física, social, espiritual, e é por isso que a pessoa sente culpa verdadeira, e o juízo de Deus virá sobre o pecador e seu pecado. E o cristão tem que viver e ensinar isso para os outros. Nesse caso, qual é a solução que o mundo oferece? Tentar eliminar o crente, o seu padrão, o cristianismo, a palavra da sociedade. E a forma mais eficaz e crescente hoje em dia é inverter na mente das pessoas, e Jesus está falando da nossa mente renovada, por isso que é importante, inverter na mente das pessoas a classificação, por exemplo, entre que é amor e ódio, não é? Ressignificando, ou como diz alguns aí, atualizando a verdade, de modo que quando você aprova o que prejudica os outros, você está amando, e quando você ajuda os outros a se livrarem do que as destrói, você está odiando as pessoas, porque não quer que elas sejam livres, se sintam bem e felizes. Percebe a inversão? Jesus avisou disso aí. Assim, é o cristão quem precisa de tratamento, e ele precisa pagar pelos seus crimes, perante a sociedade tão boa, livre e feliz. Isso está em pleno funcionamento, e ganhando força, irmãos. É isso que acontece. E Jesus explica, que a gente vai passar tudo isso, se for por causa do Filho do Homem, está tudo certo. É assim mesmo a nossa vida. Toda oposição que enfrentamos sem pecar, por aceitarmos como parte normal do nosso compromisso com Jesus, tudo isso está certo. Passar pelo Filho do Homem. Tudo que tivermos sofrendo, por nos mantermos firmes em obedecer a Bíblia e honrar a Deus, está correto, está passando pelo Filho do Homem. Todos os relacionamentos que forem quebrados, todos os prejuízos que você possa ter que enfrentar, toda a injustiça por não sermos coniventes com o erro, e principalmente por anunciarmos a solução no Evangelho de Jesus, está tudo certo isso aí para Deus. Bem-aventurado se a gente passar por isso, bem-estar verdadeiro, Deus está falando que a gente tem de verdade, vamos aproveitar. E no verso 23 ali, Jesus fala, regozijai-vos naquele dia, exultai, pula de alegria, Jesus está falando, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam os seus pais com os profetas. Nesse verso Jesus explica que o que vivemos hoje já acontecia em seu tempo, já aconteceu durante toda a história antiga, pois as pessoas sempre preferiram a mentira dos falsos profetas,
que para tirar proveito delas, das pessoas, também tentavam convencê-las que seu estilo de vida é aprovado por Deus. E para que esse plano maligno funcionasse, tinham que eliminar os profetas de Deus, ou seja, os cristãos fiéis, que alertavam que suas vidas não agradavam a Deus e que precisavam se voltar para Deus em arrependimento. E as pessoas do Antigo Testamento, mesmo entre o povo de Israel, mataram profetas. E a igreja é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então Jesus afirma: grande é o vosso galardão. Grande. E nesse contexto, quando você vê dentro desse contexto, em relação ao versículo anterior, versículo 22, dá a ideia de que os diversos estágios em que se dá o sofrimento do cristão, nos odiarem, falar mal, expulsar da sua companhia, injuriar, tentar matar e conseguir tudo isso, esses estágios e as suas perdas de relacionamentos com crentes e descrentes, Jesus está falando: isso tudo, se você viver, garante um número muito grande de recompensa quando estiver vivendo com Jesus. E por isso Jesus está falando: bem-aventurados, vocês estão bem, se isso acontecer, vocês são fiéis, por isso que acontece. Nenhuma pessoa, nem mesmo o crente, gosta de sofrer ou tem um coração naturalmente disposto a isso, certo? Não é natural para nós. Natural é querer não sofrer, somente por Jesus. Agora, o poder de suportar oposição e rejeição, não querer ser popular no mundo, nem entre cristãos mundanos, não querer isso aí para a sua vida, e ainda experimentar alegria exultante, por viver comprometido com Jesus, é obra do Espírito Santo na vida de um crente obediente. É obra do Espírito em nos transformar à imagem de Jesus, que acontece à medida em que cremos na palavra, como Jesus está dizendo aqui, nós cremos nisso aqui, a ponto de transformar o modo de encarar o sofrimento por Jesus como privilégio, e descansarmos na boa reputação de sofrermos pelos mesmos motivos que Jesus sofreu quando ele obedeceu e obedece o Pai. Então esse trecho de 1 Pedro nos ajuda. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Não é. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Pedro está lá, dando eco ao que Jesus tinha falado. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Vocês estão seguros, vocês têm relacionamento, vocês são fiéis a Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, malfeitor, ou como quem se mete no negócio de outra pessoa. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Uma limpeza que Deus está fazendo na sua casa, na igreja. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Os motivos de alegria e bem-estar contrastam com os motivos de tristeza e preocupação, os ais, e demonstram o quanto precisamos aprender, ficar firmes como discípulos de Jesus, porque normalmente acreditamos que segui-lo nos dará estilo de vida que Jesus disse exatamente que a gente deve abandonar. A gente não pode cair nessa armadilha. Se o nosso entendimento for corrigido, não for corrigido, nós vamos avaliar a vida cristã como inferior e como pior do que a vida não cristã. E a gente começa a viver como descrente. Vou pensar um pouquinho nas perguntas finais. Você realmente concorda com as palavras de Jesus? Você precisa pensar diante dele.
Eu preciso. Você crê realmente que a pobreza, a aflição, a perseguição sofrida por causa de Cristo são bênçãos verdadeiras? Ele disse que é. É verdade, mas a questão é se você crê nisso. Se a sua mente está convencida disso. Crê realmente que seguir a Cristo, ainda que acompanhado de aflições, da rejeição do mundo, possui muito mais valor do que qualquer recompensa ou aprovação que os homens podem te dar? Está pensando nisso? Crê realmente que qualquer riqueza, alegria, diversão ou popularidade, quando procurados com mais anseio do que seu compromisso com Cristo, são verdadeiras maldições? Não é uma bênção. Você pode estar sentindo feliz, mas é uma porcaria para a sua vida. Ruim. E crê realmente que seu compromisso com Cristo são bênçãos muito maiores do que todas as bênçãos que você tinha antes de conhecê-lo? Você tem que pensar nisso diante de Deus. Porque se a gente não estiver convencido disso, Deus está mostrando que a nossa vida vai para o brejo. Entende? A gente tem que estar convencido no nosso coração em relação a isso. Amém? Intervalo.